Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, Cara e Joel que me acompanham, pessoal da YouTube. É um prazer estar aqui com vocês sempre, falando de ufologia, de temas relacionados. E vou falar de uma coisa muito interessante. Na verdade, vou dar uma de cético, vou dar uma de contra-UFO, porque eu vou debuncar, a gente chama debuncar com K, tá? Vem de debunking do inglês. Debuncar significa desmascarar, né? Uma notícia falsa que está rolando na internet, que está me enchendo o saco. As pessoas ficam me perguntando constantemente: ah, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, e não é verdade. E eu fui na fonte e vi que não era verdade. É uma história, o Leonardo Silveira, eu estou falando isso pro Leonardo Silveira, que foi a pessoa que me procurou mais recentemente para perguntar a mesma coisa, sobre uma declaração do Vladimir Putin de que a rainha Elizabeth seria uma reptiliana e que essa reptiliana que ela teria um bico grande, assim como se fosse mesmo um ser, um focinho pontudo, e que por dizer assim, olha, não mexa comigo, ela teria sorrido com dentes de reptiliana e mostrado a cara dela de reptiliana, e que então o Vladimir Putin, o presidente Putin diz que não queria nada com a Inglaterra por conta de saber que ela era governada por esse monstro. Olha, em primeiro lugar, assim, antes de falar qualquer coisa sobre a veracidade da origem dessa notícia, né? O que eu posso dizer para o Leonardo é o seguinte: como é que um líder de um país que seja, poderia ser até, não um país eco, né? Tipo, o Chaves falou que coisas assim do governo americano, não estou falando de um país sério, né? No caso da Rússia e tal. Como que ele poderia falar que a rainha da Inglaterra é um ser reptiliano, que é uma coisa que o Ike falou, né? Como que um presidente, o primeiro-ministro, o premier russo, né, poderia falar uma coisa dessas sem causar um abalo mundial, entendeu? Na relação diplomática entre a Europa e o leste europeu, ou a Rússia pelo menos, né? Já não basta ele falar que não respeita a democracia, que não sei o quê, que ser um cara, entendeu? Que maltrata, que desrespeita os direitos humanos, que maltrata os homossexuais, blá 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 blá. Até isso, os outros governos são obrigados a falar assim, bom, né? Cada país tem a sua autodeterminação, né? Mas, por exemplo, quando você insulta o líder de um outro país, por exemplo, se você dizer assim, olha, o Putin, ou o Obama, ou a rainha da Inglaterra é um ser reptiliano escamoso que come criancinha, que devora as pessoas no ritual satânico, isso é uma coisa que o David Icke pode falar. Por que o David Icke pode falar? Porque na Inglaterra existe uma democracia de verdade, mesmo sendo uma monarquia. É curioso, é uma monarquia, mas é uma real democracia, ou seja, os direitos de imprensa e tal são respeitados. E ele, como jornalista, pode falar o que ele bem entender, né? Não vai ter como provar isso, e a rainha também não tem como provar que não é isso, né? Então a rainha simplesmente prefere ignorar esse assunto. Mas se um presidente da Rússia, ou da China, ou dos Estados Unidos falasse isso, isso ia ser praticamente uma calúnia, uma declaração de guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra imediatamente teria que responder pedindo a retratação do Putin e falando para o Putin retirar o que disse ou explicar o que disse, se foi uma piada ou que coisa de mau gosto foi essa, né? Então você não pode fazer isso daí no direito internacional, mesmo que fosse verdade, entendeu? Ele poderia, mas essa declaração não poderia vazar, entendeu? Como fala assim, ele falou para os seus altos membros, e quem filmou os altos membros falando, ouvindo, né? Quer dizer, aí falaram assim para mim, ah, mas está num blog.
Mas tá, e tá no blog, você acredita, né? Quer dizer, eu posso falar o que eu quiser, você pode falar o que você quiser. Hoje em dia a qualidade da imprensa é muito difícil de... Se a imprensa oficial mente, né? A gente sabe que os grandes jornais brasileiros e outras instituições, televisões e tudo mais, mentem para favorecer esse ou aquele político e tudo mais. Imagina as pessoas que escrevem blogs, né? Elas podem pôr literalmente o que elas quiserem. Então, assim, qual é a única arma que a gente tem para saber o que é verdade e o que é mentira? É o senso crítico, é o senso da lógica. Você imaginar, daria para o Putin falar um negócio desses? Bom, aí eu fui pesquisar pro menino, pro Leonardo, e fui lá ver como é que era a história da conversa. Aí eu descobri que vem do yournewswire.com, yournewswire.com, que é um blog de novidades, Truth Unfiltered. Quer dizer, a verdade não filtrada, quer dizer, é uma imprensa livre, é uma imprensa marrom. Então esse blog, ele é um tipo de, que a gente chama em inglês de tabloid, né? Que é tipo assim, é tipo notícia sensacionalista ou até de humor, né? Então você coloca tudo o que você quiser, né? E o público, assim, é imprensa livre, não tem o crivo da seriedade, aquela coisa de ter que bater na CNN, a BBC confirma. Não, o cara vai lá, publica o que quiser. Inclusive existe no Brasil até no Facebook até um que está muito problema. Existe um que chama sensacionalista.com, né? Que é de brincadeira. Então tá lá escrito assim: Dilma resolve casar com Obama. Ela confessa, eu amo Temer. Qualquer piada assim. E algumas pessoas levam a sério, entendeu? Só que eu falo assim, não, gente, é o sensacionalista.com, quer dizer, é um blog de piada mesmo. Então eles criam uma notícia absurda, e aquela notícia absurda que é, em teoria, para ser engraçada, para ser absurda mesmo e ficar fazer humor, né? Tipo assim, elefante cruza com girafa e dá uma girafa com tromba, né? Sei lá. E você acha engraçado e passa para os seus amigos, mas assim, algumas pessoas não sabem distinguir o que é humor do que é verdade, né? Então, o que exatamente aconteceu nesse caso, aqui ó, presidente Putin coloca que Elizabeth não é humana. Putin disse ao seu staff superior que ele acredita que a rainha Elizabeth transformou-se enquanto cumprimentava numa demonstração de força e poder, como forma de anunciar para não se mexer com a linhagem reptiliana Illuminati dominante. E o que é o Putin? Né? Ele não participa da elite dominante da Terra? A Rússia não participa? O bravo Vladimir Putin disse ao staff superior e seus associados: Putin encontrou a rainha no 70º aniversário, estou pegando do inglês diretamente, nas suas terras na Normandia, na França, em 2014. Foi criticado pela mídia ocidental por não se recusar a ajudar a rainha quando ela descia as escadas e mantendo uma distância dela em geral. Isso talvez porque ele fosse rude, ou talvez porque ele não gosta do Ocidente, entendeu? Foi colocado que Putin ficou longe dela porque percebeu que ela havia se transformado num ser reptiliano. É evidente que, por exemplo, a gente vê que certos políticos que não gostam uns dos outros mesmo, existem cenas dessas, de, por exemplo, que eles se recusam a dar a mão, entendeu? E aparece na televisão, entendeu? Presidentes de dois países que não se dão de jeito nenhum, o outro vai lá e se recusa a dar a mão, até se recusa a cumprimentar, passa reto, entendeu? Então não é porque ele fez uma antipatia para ela que ele sendo um comunista e ela sendo uma monarca, né? Nada mais anticomunista do que a monarquia, né? Tanto que a Revolução Russa derrubou uma monarquia, derrubou o czar Nicolas, né? Então, e ele é meio que um revivalista do comunismo, parece que ele quer voltar à União Soviética à sua velha glória, né? Parece que ele dá a entender que ele tem essa intenção, né?
tendo se infiltrando até na América Latina e tudo mais. Então ele gosta da rainha, entendeu? A Baída dizer que ela é uma reptiliana, ele não poderia dizer isso, entendeu? Diplomaticamente. Ele pode até dizer que não gosta dela. Ele pode até dizer que o sistema monárquico inglês é decrépito, é senil, é inútil, né? Isso ele pode. Mas ele não poderia caluniar a pessoa da rainha dessa forma. Entendeu? Isso é uma coisa de direito internacional. As suas mãos se tornaram em mãos répteis, enquanto elas ajudavam, enquanto ela subia as escadas. Ela sorriu com seus dentes de afiados dentes caninos de répteis. Putin colocou o seu staff que ele acreditava que ela fazia isso como forma de demonstração de sua força, como modo de dizer para não mexer com os Illuminatis reptilianos aos quais ela pertencia como uma longa linhagem. A primeira experiência com os reptilianos Illuminatis vem de outros relatos. Eu dediquei os últimos 5 anos a pesquisar as forças tirânicas que controlam o nosso mundo, viajando por 80 países, e me fiquei impressionado quantas pessoas de muitas diferentes origens e modos de vida me contaram ter visto pessoas se transformando rapidamente em reptilianos perante seus olhos. Eu já ouvi falar isso de repórteres californianos, de pastores da Etiópia, de aborígenes da Austrália, só para dizer alguns poucos. E até um motorista de táxi da Dinamarca, durante o encontro dos Bilderberg em Copenhagen. No Peru, eu não sei quem está falando isso. Não, as primeiras experiências de Putin com os reptilianos vêm de outros detalhes. Quer dizer, o blog é tão de brincadeira, né, que não dá nem para... Ele não colocou nem... Existem umas coisas legais em jornalismo, ele não colocou nem entre aspas e travessão para dizer que é o Putin falando. Você não sabe se é o autor do blog falando, eu encontrei reptilianos em 80 países, ou se é o Putin falando. Tá aqui, ó. Nesse parágrafo você não percebe. Não tem 2 pontos travessão. Então, para quem redige bem, sabe que isso não significa que você não sabe se a pessoa está falando, se é o autor falando ou se é o Putin falando. Né? Quer dizer, isso não é em jornalismo você tem que dizer, Putin disse, 2 pontos. Já encontrei reptilianos em mais de 80 países, pessoas declararam ter visto aborígenes da Austrália. Como que o Putin ia ter conversado com o aborígene da Austrália? Entendeu? Motorista dinamarquês. Você acha que o premier russo anda de táxi? Né? Quer dizer... E as classes dominantes do mundo têm controle tirânico sobre a mídia, assim como nossa comida, água, e vem dominando as nossas, estupidificando as massas. A evidência é enorme e continua a crescer. Ah, gente, sinceramente, né? Sabe, eu acho que, tudo bem, teorias de conspiração, você pode acreditar em teorias de conspiração, acreditar no Ike e tudo mais, mas a qualidade do jornalismo que é feito, entendeu? Assim, isso é uma notícia, entendeu? Que o jornalista não teria acesso, entendeu? Se você pensar na sua lógica, o Putin não poderia falar isso, não falaria isso para o jornalista, entendeu? Se falasse, estaria em todos os jornais do mundo, porque seria tão escandaloso que não existiria um jornal do mundo que não publicaria. Tá bom? Então essa é a minha resposta para as pessoas que estão me perguntando sobre essa história do Putin, entendeu? Que é, na verdade, vamos dizer, hilariante. Tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.